Graça e paz, abençoado, eleito de Deus. Você está conectado ao blog do Evangelho da Graça. E você clicou neste link porque você é um eleito, porque você é alguém especial para Deus. Você faz parte de um povo que é de propriedade exclusiva de Deus, como disse o apóstolo Pedro. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, estou aqui para te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo a este blog. Receba essas palavras, esses ensinamentos, essas postagens, esses vídeos, como água para a sua vida, como pão, como alimento sólido, como, algo que vai fazer você criar músculos espirituais. Que você seja como um Jeremias, que um dia disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas foram gozo e vida para a minha alma. Neste blog, quero dizer que talvez você veja ou ouça alguma coisa que possa te chocar com tudo aquilo que você talvez tenha ouvido falar do Evangelho, você que talvez ainda não tenha, ou você que até já tenha ouvido alguma coisa sobre o Evangelho, sobre a tradição, sobre o cristianismo, sobre os religiosos desta época. Talvez alguma coisa possa te chocar inicialmente, mas não desista, pesquise, vá na palavra, veja outras postagens, porque a minha intenção aqui não é diferente da intenção do apóstolo Paulo quando escreveu as 14 cartas às igrejas. Aliás, não é diferente da intenção de Cristo, o Cristo glorificado, porque o Cristo glorificado, depois que ele morreu na cruz do Calvário, chamou o apóstolo Paulo ao terceiro céu e revelou a genuína graça, revelou a graça de Deus, revelou o Evangelho da Graça. Para quê? Para que nós, aqueles que vivemos pós Cristo ressuscitado e glorificado, pós apóstolo Paulo, possamos entender a Bíblia Sagrada, possamos entender os tempos da Bíblia Sagrada, possamos ver que a Bíblia Sagrada, ela traz, uma existência humana, ela traz aqui o manual da existência humana, ela traz o momento da criação, ela traz o momento do trato de Deus antes de manifestar a salvação na cruz do Calvário. Então são tempos, são épocas, são momentos de Deus, são formas diferentes, são pactos, são alianças. Tudo isso você só consegue entender pelo prisma do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é a ciência que explica a Bíblia. Este blog tem a finalidade de fundamentar isso para você. Muitas vezes você pode até inicialmente ficar chocado, achar: poxa, o bispo Daniel fala das igrejas. Eu não falo de igreja nenhuma, eu não estou aqui para falar de igreja, de pastor, muito menos de doutrina. Eu estou aqui para falar de revelação. Eu estou aqui para falar de algo que vai te ensinar a entender a Bíblia Sagrada. Porque senão você só vê confusão e contradição. Sem revelação, só há contradição na Bíblia Sagrada. Eu espero que você realmente, aproveite o máximo. Eu estou aqui para falar para você com transparência, com segurança, fazendo como o próprio apóstolo Paulo fez. Coríntios, ele diz, em 1 de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, com uma finalidade única. Sabe para quê? No versículo 5 ele diz: para que a sua fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então veja bem, só há uma forma de você viver nesta terra uma qualidade de vida espiritual. É você entendendo a Bíblia com uma certa transparência. Aí você vai deixar, aqueles medos. Eu mesmo, quando não conhecia essa revelação da graça de Deus, eu tinha medo de perder a salvação. Eu ia à igreja para ser salvo. Hoje eu tenho uma outra visão. Isso é uma inversão de valores. Hoje eu vou à igreja porque eu sou salvo. E isso é ver a Bíblia Sagrada com a segurança que só a graça de Deus te dá. Entendendo a salvação como soberania de Deus, como algo que Ele te deu e Ele não pode tirar. Você é salvo eternamente. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Romanos 11, 29 diz que os dons e as chamadas são irrevogáveis. Então é uma garantia, uma certeza. Efésios diz que ele nos predestinou em amor. Então nós podemos ter essa segurança. E as 14 epístolas, elas vão fundamentar você cada vez mais com uma sabedoria, uma linguagem, sabe, não persuasiva de sabedoria humana, mas uma sabedoria de Deus. Você vai ter uma qualidade realmente de vida espiritual, porque não se pode viver outro evangelho. E a nossa intenção de manter agora, sabe, esses ensinamentos da graça genuína de Deus, da palavra da graça, como diz Atos, que é a única que tem poder para edificar da vida e da herança, é que o povo de Deus chegue àquele ápice do crescimento, do amadurecimento, crie músculos espirituais e possa dizer a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu creio que o arrebatamento da igreja depende de um grupo seleto de Deus que vai se reunir e vai se dobrar e vai dizer Jesus Cristo é o Senhor. Então quando todo joelho se dobrar, toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, aí a igreja vai estar adornada, sem manchas, sem rugas e sem defeitos. Deus tem um tempo certo, Deus tem um número certo, eu não tenho que ficar ansioso com isso. Eu tenho apenas que ouvir a voz de Deus e fazer a minha parte. Eu estou aqui como utensílio de Deus. Eu recebo esse chamado com muita humildade. Eu digo como o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou, mas também recebo com muita honra de Deus. E não vou abrir mão desta visão, porque eu sei que isso é plano de Deus para a sua vida. Agora, sem nenhum estresse, sem querer convencer ninguém de nada, porque eu não vou convencer você de nada, eu só estou aqui para amar, interceder e ensinar. Quem convence o homem não é o homem, é o Espírito de Deus. Ele tem o tempo certo, ele tem o número certo. Ah, bispo, então se a gente correr mais um pouquinho, Jesus volta mais depressa. Estão dizendo que vai voltar em 2012. Isso não compete a mim. O Senhor, quando fala aos seus discípulos, ali dando as últimas orientações antes de ser assunto aos céus, ele diz, olha, não compete ao homem conhecer tempos ou épocas, tempos ou modos, quando ele está falando para os discípulos aguardarem a vinda do Espírito Santo, do Pentecostes, e os discípulos disseram, mas Senhor, será esse o Filho? Ele disse, não compete ao homem, então não compete a mim. Iluminados os olhos do vosso coração, essa é a minha oração, para compreenderdes a esperança e a riqueza, o chamamento, né? Qual a esperança dos santos. Ele fala isso aqui, sabe, no capítulo de Efésios, capítulo 1, versículo 18, ele diz, olha, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então, esta é a minha oração. E é assim que eu encerro essa apresentação do blog, dizendo, olha, continue, porque após esse meu clipe de entrada, de boas-vindas para você, vão entrar outros vídeos. Se você quiser ouvir ou participar na sequência, é só você continuar aí. Se você quiser escolher outro tema, avance, tem uma relação, tem vários temas. Nós vamos postar outros temas. É claro que tudo isso gera um tempo que muitas vezes a gente tem que adequar na agenda, não é? Que é uma agitação normal das nossos compromissos, das nossas rotinas, mas pouco a pouco, dentro de um projeto de Deus, dentro das oportunidades que eu sei que Deus vai gerar na minha vida, eu vou estar postando outros assuntos que inicialmente parecem muito polêmicos, mas que a intenção é trazer você a verdade, a realidade, a essência do que é o Evangelho para os nossos dias. Então fique à vontade, navegue à vontade, avance, tranquilo, não desista. Se ficou uma dúvida, faça um comentário, mande um e-mail, faça uma pergunta, sabe? Eu vou ter o maior prazer em te responder, em interagir com você. Se precisar de uma oração, também tem um link ali para pedido de oração. Eu quero que você me receba como eu te recebo, no amor do Senhor. E que você entenda que eu não estou aqui para julgar ninguém, sobre nada, muito menos sobre a salvação, porque a salvação já está definida por Deus. Eu estou aqui para amar, interceder e ensinar, em nome
de Jesus. Seja muito bem-vindo. Eu te amo no amor do Senhor. Graça e paz.